Eletrização por atrito. Bom, pensa na eletrização por atrito como que acontece quando você esfrega um balão em uma lã. Quando você faz isso, os elétrons, que são particularmente cargas negativas, se movem da lã para o balão. O balão fica carregado negativamente porque ganhou os elétrons extras, e a lã fica com uma carga positiva porque perdeu os elétrons. Então, o balão acaba grudando na parede ou atraindo pequenos pedaços de papel, porque agora ela tem uma carga com que faz ela atrair outros objetos. Bom, materiais. Para que isso funcionar bem, você precisa de materiais que não conduzem a eletricidade, como plásticos ou borrachas, metais, por exemplo. Não nos quais são eficazes para isso, porque eles permitem que a carga se mova facilmente, o que não é o que queremos aqui. Eletrização por contato. Agora, a eletrização por contato é um pouquinho mais diferente. Bom, imagina que você tem uma régua de plástico, que você carregou ela negativamente, e você toca com um pedaço de metal neutro. O metal que estava neutro vai ficar adquirindo uma carga negativa também, porque os elétrons da régua se movem para o metal quando eles se tocam. Então, agora, tanto a régua quanto o pedaço de metal estão carregados negativamente, mas a régua tem menos carga do que antes, porque a parte da carga foi transferida para o metal. E materiais. Esse processo funciona melhor com materiais que conduzem eletricidade, como metais, porque eles se permitem que os elétrons se movam facilmente entre eles. Bom, agora fazendo um breve resumo, o atrito é como esfregar um balão em uma lã, e ele fica carregado e atrai as coisas. Já o contato é quando você toca um objeto carregado com um objeto neutro e ambos acabam com a mesma carga, e funciona com metais também. E já a indução é quando um objeto carregado aproxima-se de um objeto neutro e induz uma separação de cargas. E quando você faz isso com metais, você consegue congelar a carga na esfera. Bom, respondendo à questão número 2 agora, três corpos, o X, o Y e o Z, começaram neutros, por atrito. Na série tribométrica, o X tem uma maior capacidade de transferir elétrons, então ele perde elétrons para o Y. Isso faz com que a carga X fique uma carga positiva, e a Y, que ganhou elétrons, fique uma carga negativa. Depois do corpo Z, que estava neutro, entra em contato com o Y, que já estava carregado negativamente. Durante o contato, os elétrons se movem de Y para Z, até que ambos estejam no mesmo potencial elétrico. Portanto, o Z também fica carregado negativamente. Assim, após todos os processos, o X ele terá uma carga positiva, por ele ter perdido elétrons para o Y. E o Y terá uma carga positiva, por ele ter ganhado elétrons do X e transferido para o Z. O Z terá uma carga negativa, por ter recebido elétrons do Y. Essa sequência mostra como a eletrização por atrito e contato afeta a distribuição das cargas elétricas entre os corpos. Bom, respondendo à questão número 3 agora. Imagina que você tem duas bolinhas mágicas, uma de vidro e outra de metal. A bolinha de vidro está toda cheia de energia positiva, com um imãzinho que atrai coisas positivas. A bolinha de metal também tem energia positiva, mas menos que a de vidro. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente brinca com essas bolinhas. A bolinha de cortiça, se a bolinha de vidro atrai uma bolinha de cortiça, não significa que a cortiça seja toda positiva também. Ela pode ser neutra, e a energia positiva da bolinha de vidro pode fazer com que a de cortiça fique um pouco negativa. De um lado, fazendo que ela se atrai, conectando a bolinha de metal ao chão. Se a gente conectar uma bolinha de metal ao chão, toda a energia extra dela vai embora, mas a bolinha de vidro continua na dela. Afastando a bolinha de vidro, mesmo que a gente afastasse a bolinha de vidro da bolinha de metal e tire a conexão com o chão, a bolinha de metal ela vai em si continuar sem energia. Bom, se a bolinha de vidro repelir a bolinha de cortiça, com certeza a cortiça também está cheia de energia positiva, porque as coisas com a mesma energia se repelem. Basicamente, em resumo, a atração
não significa sempre que as coisas tenham energias opostas. Significa que as coisas têm a mesma energia. Conectar ao chão tira a energia extra de um objeto. É como se as bolinhas fossem ímãs. Os positivos se repelem e os opostos se atraem. Mas nem sempre é tão simples assim na eletricidade. E, sobre a afirmação 4, que é a resposta correta, a repulsão entre a placa de vidro e a cortiça indica que ambas possuem cargas positivas, ou seja, essa questão está certa. Respondendo a H34, questão 1. Imagina que temos duas bolinhas super pequenas com eletricidade. Essas bolinhas se repelem, como dois ímãs iguais. A gente quer saber com que força elas se afastam uma da outra. Para isso, a gente usa uma fórmula mágica. Essa fórmula leva em conta o tamanho da eletricidade de cada bolinha. Quanto mais eletricidade, mais força. A distância das bolinhas, quanto mais perto, mais força. E uma constante, é como um número mágico, que a gente usa para fazer nosso cálculo dar certo. Bom, no nosso caso, a gente sabe o tamanho da eletricidade de cada bolinha e a distância entre elas. Usando a fórmula, a gente descobriu que a força que elas se repelem é de 0,6 Newton. Bom, é como se a gente tivesse uma mola entre as bolinhas. Quanto mais a força, mais esticada a mola estaria. No nosso caso, a mola estaria esticada numa força de 0,6 Newton. Em resumo, as duas bolinhas se afastam uma da outra, com uma força de 0,6 Newton. É como se elas estivessem presas por uma mola bem fraquinha. Bom, agora a questão número 2. Vou mudar um pouco, não vou falar sobre bolinhas. Vamos imaginar 3 ímãs de geladeira, todos iguais. A gente coloca eles em uma linha reta, na porta da geladeira. O ímã do meio está sendo puxado pelos outros 2 de cada lado. O que a gente quer saber? Qual a força total que os 2 ímãs das pontas exercem no ímã do meio? A ideia é que os ímãs iguais eles se repetem, assim como as bolinhas de eletricidade. Os ímãs iguais se afastam um do outro. A força depende da distância. Quanto mais perto de um ímã de outro, maior a força que eles se repletem. A força total é a soma das forças. A força que o ímã da esquerda exerce e a força que o ímã da direita exerce juntos. Formam a força total e a gente resolve o problema da mesma forma. Calculamos a força em que cada ímã das pontas exerce no ímã do meio e depois somamos as forças. Também no final das contas, meio que resumindo, a gente descobre que a força total que os 2 ímãs das pontas exercem no meio do ímã faz com que ele seja empurrado para um dos lados, assim como no caso das bolinhas. Em resumo, dando a resposta, a força total que os 2 ímãs exercem no ímã do meio é a soma das forças individuais de cada ímã. Quanto mais perto um ímã estiver do outro, será a força que ele exerce. Última questão da H34, questão 3. Agora vamos imaginar 3 planetas alinhados no espaço. Um planeta gigante, que a gente vai chamar de Júpiter, está no meio de 2 planetas menores, que a gente vai chamar de Terra e Marte. Um de cada lado, Terra, Júpiter e Marte. O que a gente quer saber? A distância da Terra precisa estar de Júpiter para que todos os planetas fiquem em uma posição estável, sem nenhum deles se chocar ou se afastar? A ideia é a mesma. Planetas se atraem pela gravidade. Assim como os ímãs se atraem, os planetas se atraem devido à força da gravidade. Quanto maior a massa de um planeta, maior a força gravitacional que ele exerce. A força depende da distância. Quanto mais perto do planeta está do outro. Maior a força gravitacional entre eles para os planetas ficarem em uma posição estável. As forças precisam se equilibrar. A força gravitacional que puxa um planeta para um lado precisa ser igual à força gravitacional que puxa ele para o outro lado. E o que a gente faz? A gente usou uma forma de física, a lei gravitacional universal, para calcular a força gravitacional entre cada par de planetas. Bom, e depois a gente igualou as forças gravitacionais entre a Terra e Júpiter, a força gravitacional entre Marte e Júpiter.